pré-aquecimento, fluxo vai borbulhar, e aí depois que você fizer aí pelo menos 5, 6 segundos de pré-aquecimento, você vai descer com o aquecimento direto no componente já para fazer o aquecimento com maior intensidade nele, tá? Já deixa sua pinça do ladinho. Minha amada família eletrônica fácil, deixa eu fazer algumas perguntas aqui para vocês. Vocês já tiveram dificuldades em detectar componentes em curto em placas eletrônicas, componentes SMD, pontes retificadoras, entre outros, tá? Já tiveram dificuldades também em saber quais são os primeiros passos de como remover componentes SMD com ar quente, que produtos utilizar, qual é a temperatura da estação de ar quente, o que fazer para retirar esse componente eletrônico com segurança, testar ele na placa e depois confirmar possíveis defeitos fora da placa. Você tem dúvidas demais sobre qual é o passo a passo seguro que você deve usar para fazer uma remoção de uma ponte retificadora SMD, de uma placa eletrônica de automação de portão ou de qualquer outra placa, para então poder fazer o teste fora ali da placa, belezinha, confirmar o defeito e, quem sabe, até soldar um novo componente, deixar a placa linda, maravilhosa para colocar um componente novinho e top de linha para substituir o componente antigo que estava queimado. Se você já teve todas essas dúvidas, deixa a hashtag aqui, já passei por isso, professor, no campo de comentários. Fica até o final desse vídeo que eu, professor Rodolfo, seu grande amigo, seu grande parceiro, no ensino da eletrônica, vou ensinar para vocês todas as estratégias possíveis para que você possa tirar todas essas travas da sua vida de forma incrível, show de bola e sensacional. Beleza? Vamos nessa! E é claro, meus queridos, não esquece de arrepiar o dedo no like, é o seu like que faz com que esse vídeo possa viralizar e ajudar mais e mais pessoas no Brasil e no mundo, pessoas que têm as mesmas dúvidas que você, que também desejam realizar o seu sonho de aprender eletrônica. Então, para você ajudar o Eletrônica Fácil, ajudar mais e mais pessoas, clica no like e se inscreve no canal, fechou? Todos os produtos que nós vamos usar nessa Masterclass faixa preta estão na loja eletronicafacil.com.br, nossa loja virtual, onde tem tudo que você precisa para fazer a sua soldagem e reparo de placas eletrônicas de forma especial, magnífica e show de bola. Olha, detalhe, se você se cadastrar, você ganha aqui 5% de desconto na sua primeira compra. Tá simplesmente show de bola, tá bom? Se você precisa de osciloscópios, geradores de função, fontes de alimentação, tudo isso e muito mais que a Rigol vai oferecer para você ter uma bancada cada vez mais faixa preta, clica no link aí da descrição da Rigol também e usa o cupom de desconto EFÁCIL5, tá? E com o cupom de desconto EFÁCIL5 nos diversos distribuidores da Rigol no Brasil, você ganha 5% de desconto em todos os produtos, tá bom? Meus queridos, então temos aqui a nossa querida ponte retificadora SMD soldada na placa de automação de portão do tipo basculante, perfeito? E nesse caso aqui, pessoal, pela inspeção visual, você já consegue detectar que uma das trilhas que liga esse componente que é o NTC, que a gente já ensinou vocês a como testar e como comprovar o defeito do NTC numa outra aula, eu vou deixar aqui nas telas finais desse vídeo, tá? Já é possível constatar que foi circulada por essa malha aqui uma altíssima corrente, que fez por consequência com que essa trilha acabasse estourando, certo? Então, por isso a NTC veio a queimar, apresentar problema de funcionamento, e então a ponte retificadora, por consequência, também. Legal? Na ponte retificadora HD06, você tem aqui a marcação de mais e menos, ou seja, aqui esses dois terminais são a saída da ponte retificadora SMD. Perfeito? Então aqui nesses dois terminais vamos ter o sinal alternado da rede elétrica entrando e nos outros dois o sinal convertido para contínuo saindo de forma fixa com a polaridade positiva e negativa. E aí, se você colocar o multímetro na escala de continuidade, colocou aqui uma ponta de prova nesse terminal da ponte e a outra ponta de prova no terminal da entrada alternada, está bipando, está mostrando uma resistência de 0 ohms entre uma entrada alternada da ponte retificadora e a outra. Ou seja, isso
traz para nós um sentimento que pode existir curto-circuito entre a entrada de alimentação alternada da ponte retificadora HD06 e SMD. Mas aí você tem que lembrar que a suspeita do defeito é na placa, a confirmação é somente com o componente fora da placa, porque pode ter componentes que basicamente podem interferir nessa medição, tá bom? Mas já é uma suspeita que a gente tem que levar em consideração para poder, então, fazer o mapeamento dos defeitos dessa placa eletrônica. Fechou? A parte boa, gente, é a seguinte, que testando continuidade de um terminal da entrada AC dessa ponte, apresentou um curto-circuito, tá bom? Porém, da saída positiva com a saída negativa, não apresentou curto. Ou seja, com isso, a gente restringe esse curto-circuito à entrada alternada da fonte de alimentação chaveada dessa placa eletrônica, tá bom? Se tivesse curto-circuito na saída positiva e negativa da ponte indicadora, qualquer componente que estivesse entre o positivo e o negativo dessa ponte, que estivessem recebendo o sinal contínuo que vem dessa ponte retificadora, né? Automaticamente a gente teria mais e mais problemas a investigar nessa placa. Perfeito? Como então o curto foi diagnosticado e foi medido, detectado entre os dois terminais de alimentação alternado, a gente pode restringir, pode ganhar tempo na manutenção eletrônica dessa placa. Tá bom? Então colocou o multímetro na escala de diodo ou na escala de continuidade, encostou uma ponta na outra, tem que marcar 0,11 no multímetro, né? E aí, entre um ponto da entrada alternada dessa ponte e o outro, deu 0,11, bipou, então suspeita de curto-circuito brutal nessa ponte retificadora SMD. Legal? Então vamos nos atentar a isso e vamos ter que remover essa ponte aqui ou com ferro de soldar ou com ar quente. Aí vai depender de cada técnico, de cada pessoa que vai fazer essa manutenção de forma show de bola, tá? Beleza? Aí, gente, como nós vamos fazer com ar quente nessa Masterclass, tá bom? Nós vamos usar a famosa fita de isolação térmica de alumínio, para reparos em placas eletrônicas, tá? Nós vamos usar essa fita para proteger e isolar termicamente tudo aquilo que está ao redor da nossa ponte retificadora. Por quê? Porque, como nós vamos fazer com ar quente, se esse ar quente for direcionado a componentes tais como capacitores, varistores, conectores e outros pontos da placa eletrônica, inclusive, se esse ar quente for direcionado a outros componentes SMD que possam estar próximos à ponte retificadora, esse aquecimento pode derreter o encapsulamento de alguns componentes. Esse aquecimento ele pode fazer outros componentes acabarem soltando da placa e virarem paraquedistas eletrônicos. Deixa a hashtag componentes paraquedistas aqui no campo de comentários, porque é o que acontece, né? Então, se você tem um componente, pessoal, que é muito pequenininho, um capacitorzinho SMD, um resistorzinho pequenininho SMD, se ele receber o ar quente, vai derreter a solda de um lado e do outro, ele pode vir a voar com a vazão do ar quente. Então, a inserção da fita de alumínio, protegendo tudo aquilo que está ao redor da ponte retificadora, vai proteger os encapsulamentos dos componentes que estão ao redor, perfeito? E você vai prevenir possíveis componentes paraquedistas de acabarem saindo e soltando da placa eletrônica de forma acidental. Já aconteceu isso aí com você, de você jogar o ar quente na placa e componentes que não eram, né, para acabarem saindo? Deixa aqui, conta a sua história também no campo de comentários, porque já aconteceu comigo e é por isso que eu estou ensinando isso aqui para vocês com muito amor e carinho. Legal? Então, pessoal, você pode colar a fita de alumínio ao redor do componente da melhor forma possível, da forma que você desejar. Até porque o que você vai gastar de fita de alumínio para fazer esse reparo é muito pouquinho, tá? Um rolo de fita não custa tão caro assim. E você, quanto mais proteger a sua placa, você vai prevenir retrabalhos que possam acontecer devido a você querer ser preguiçoso e ganhar tempo em não colar a fita. Então, cole a fita, proteja a placa, proteja todos os componentes que estão ao redor do alvo que você vai basicamente focar ali para fazer a dessoldagem com ar quente, porque tudo isso vai fazer com que o seu trabalho fique cada vez mais faixa preta, segura e sensacional. E uma das coisas que a galera mais me pergunta é: professor Rodolfo, se eu vou usar a minha estação de ar quente para poder retirar o componente eletrônico, qual é a temperatura que eu devo ajustar, né? E aí, gente, o fato é o seguinte,
que você, quando vai fazer um retrabalho numa placa eletrônica, seja ou com o ferro de soldar ou com o ar quente, tudo será um jogo de o quão habilidoso você é para fazer o seu trabalho, se você é um iniciante, se você já tem uma certa experiência, se você está tirando o primeiro componente, se você já tirou vários componentes eletrônicos, tá? Que quanto mais habilidade você tem, maior você pode colocar a temperatura na sua estação. Por quê? Porque você vai conseguir fazer o retrabalho mais rápido, estressando a placa eletrônica muito pouco, estressando os componentes eletrônicos que estão ao redor muito pouco e fazendo seu trabalho com qualidade. Se você é um iniciante, a tendência é que você leve mais tempo para fazer o trabalho. Você não concorda comigo? Porque você vai ter que ser mais cuidadoso, vai ter que ser mais cauteloso, você vai ter que tomar muito mais cuidado, porque como você tem pouca experiência, a chance de você cometer um erro é maior. Então, toda vez que você tem pouca experiência, você vai mais devagar, porque você vai fazer o trabalho com mais segurança, tá? Se você é uma pessoa que tem muita expertise, já consegue fazer o trabalho um pouco mais rápido, tranquilo, pode subir mais um pouquinho a temperatura e tá show de bola. Mas tudo isso é um feeling muito prático, né? É por isso que eu sempre falo que você deve sempre treinar a soldagem e a dessoldagem em placas de sucata por inúmeras vezes, para você adquirir experiência para entrar então no campo de batalha e fazer os trabalhos e os retrabalhos nas placas dos seus clientes, tá? Nesse caso aqui, eu ajustei a temperatura do ar quente para 400 graus, tá bom? Lembrando, né, pessoal, que essa temperatura ela vai ser colocada pontualmente no componente, perfeito? E ela não vai, em hipótese alguma, ficar tocando em todos os componentes da placa eletrônica. Por quê? Porque a gente fez a isolação com a fita de alumínio, tá? E a fita de alumínio ela vai praticamente bloquear a maioria dessa temperatura em toda a superfície que ela está colada. Então, da fita para cima, ela tem essa temperatura. Da fita para baixo, ela tem a isolação térmica. Tá bom? Então, automaticamente, esses 400 não vão repassar para toda a placa, apenas pontualmente para o ponto que você está dessoldando. Legal? Então, essa é uma característica muito importante, que inclusive traz maior segurança para você colocar essa temperatura para fazer o seu retrabalho eletrônico, tá? Outro ponto muito importante, esses 400, eles não vão ficar na placa 100% do tempo, porque para a gente fazer o processo de dessoldagem com ar quente, a gente vai fazer o quê? O pré-aquecimento, e depois o aquecimento pontual para tirar o componente, tá? Então 400 graus aqui tá show de bola para a gente fazer o trabalho. Depois coloca aqui no campo de comentários para mim qual a temperatura que vocês gostam de fazer o dessoldagem eletrônica com ar quente, tá bom? Anota aqui para mim no campo de comentários, que é muito importante a participação da nossa família eletrônica fácil, tá? Nós vamos usar fluxo resinoso, álcool isopropílico, vamos usar um fio de solda para que a gente possa estanhar as ilhas de solda do componente que a gente vai remover, né? Então aqui a gente vai usar o fio de solda da Hikari, legal. E aí, gente, por que nós vamos ressoldar os pontos ali da placa? Para que a gente possa tirar a oxidação, para que a gente possa ativar uma solda nova numa solda antiga, facilitando o processo de remoção do componente eletrônico, porque muitas vezes a gente pega cada placa cheia de oxidação, cheia de sujeira, é uma solda que ela muitas das vezes, inclusive, é uma solda que já passou por um longo período de acúmulo de umidade, então é uma solda que vai ser dificilmente derretida, é uma solda que você pode colocar a temperatura que você quiser, vai ser muito difícil se você tirar o componente com ela. Então o que você faz? Você mistura a solda nova, tá? Para que misturando solda nova automaticamente torna esse processo mais fácil, estressando muito menos a placa eletrônica, tá? Então a temperatura do nosso ar quente, pessoal, 400 graus, a vazão aqui eu vou deixar no máximo. Por que eu vou deixar no máximo? Porque o ar vai ser pontual no componente que a gente está tirando também, e todos os outros componentes ao redor estão protegidos. Perfeito? A temperatura do ferro de soldar da nossa estação de solda, tá bom? Vou colocar cerca de 380, porque 380, 370 graus é uma temperatura suficiente para que a gente possa derreter uma solda nova lá no nosso querido terminal do componente SMD. Então, revitalizar a solda para a gente possa tirar ele muito mais fácil, tá? O bocal para tirar a nossa ponte retificadora SMD é o bocal padrão, tá bom? É um bocal circular, ele é um bocal de cerca de 5, 6 milímetros no máximo de diâmetro, tá ótimo. O fluxo resinoso nós vamos usar para que ele possa agir com a solda nova e tirar oxidações que estejam aglomeradas na placa, nas ilhas de solda, nos terminais do componente,
para que tudo fique mais fácil. Essa é a função do fluxo na hora de você dessoldar um componente eletrônico, tornar a solda muito mais maleável. Álcool isopropílico e o nosso querido cotonete para fazer limpeza pré e pós-soldagem eletrônica, tá bom? Sabendo de tudo isso, pessoal, vamos então a mão na massa, né? Olha só, primeiro limpando a ponta do tipo faca. Eu gosto muito da ponta do tipo faca, né, gente? Estou derretendo aqui o fio de solda da Hikari para a gente estanhar a ponta, tanto numa face quanto na outra, legal? Eu gosto da ponta do tipo faca porque a gente consegue, inclusive, tocar mais de um terminal por vez do componente, então a gente consegue estanhar 2 terminais ao mesmo tempo, tá? Então você consegue facilitar demais o processo com a ponta do tipo faca, você aquecer 2 terminais que estão distantes ao mesmo tempo, tá? Inclusive se você desejasse retirar o componente com o próprio ferro de soldar, tá bom? Mas para você soldar e adicionar uma solda nova lá na ilha de solda do teu componente, é muito importante e crucial que a ponta esteja limpa, porque imagina se tem uma ponta tudo oxidada, tudo suja, totalmente horripilante. Quando você for fazer a dessoldagem e você for colocar uma soldinha nova lá nos terminais do seu componente, você vai estar piorando a qualidade técnica, né, do seu trabalho, e você vai estar, ao invés de melhorar a soldagem que está lá, piorar. Então você não vai estar agregando valor com essa etapa, pelo contrário, você vai estar piorando. Então estanhe, anota aqui no campo de comentários, estanhar a ponta do ferro de soldar e faz a limpeza lá na esponjinha metálica ou esponjinha vegetal de forma show de bola, tá? A esponjinha metálica a gente também tem na loja eletronicafacil.com.br, tá? Beleza, gente? Tranquilo? Fez tudo isso, ponta do ferro está limpíssima. Chegou a hora da gente estanhar os terminais do nosso querido componente eletrônico, tá? A esponja metálica também vem no suporte da Hikari, tá, pessoal? O HSF20S, legal? Que é o cara 2 em 1, é o cara que tem um suporte para o ferro e ao mesmo tempo ele tem a esponja metálica para fazer limpeza. Então você consegue num produto só já ter os 2 itens show de bola, tá? Álcool isopropílico da Emplastec na placa, cotonete Zen, vamos passar em cada uma das ilhas, de solda do nosso componente eletrônico aqui do nosso SMD para tirar possíveis sujeiras, possíveis gorduras e oleosidades afins, certo? Agora, fluxo resinoso para limpeza de oxidação, no momento que você aquecer cada ilha de solda da sua ponte retificadora, tá? E aqui um ponto muito importante, né, que eu quero falar é o seguinte: quando você cola a sua fita de alumínio, ou até mesmo a fita Kapton, certo? Ao redor do componente que você vai fazer o seu retrabalho, quando você vai com partes quentes tocar a sua placa eletrônica, você também protege do contato direto do ferro de solda para com os componentes eletrônicos que estão ao redor. Então, por exemplo, aqui a gente tem o varistor, aqui a gente tem o capacitor eletrolítico, tem aqui conector, etc., né? Então, com o seu ferro de soldar, você pode acidentalmente... já aconteceu de algumas vezes você acabar tocando em encapsulamentos plásticos, em conectores, display com o seu ferro de solda, acabar derretendo, acabar prejudicando um pouco o componente? Conta essa história aqui pra mim no campo de comentários. Comigo já aconteceu, com todo mundo que trabalha com soldagem, uma hora ou outra vai acontecer, né? E quando você encapa tudo aqui ao redor com a fita de alumínio ou a fita Kapton, você tem a proteção do contato direto com a temperatura, automaticamente você preserva a qualidade da sua placa, tá, pessoal? Beleza? Então, olha só, aplicamos o fluxo resinoso, legal? Você vai perceber que ele até borbulha aqui embaixo, ó, legal? Ele estar borbulhando aqui quer dizer o quê? Que ele está agindo lá no ponto dele de solda. Adicionamos solda nova de um lado da placa, adicionamos solda nova do outro lado da placa. A solda já está brilhante, isso é um ponto muito bom, quer dizer que quando a gente for derreter com ar quente, ela vai ser muito mais fácil, tá? Belezinha, agora chegou a hora de trabalhar com ar quente, pessoal. Apliquei o fluxo resinoso lá na placa eletrônica. Agora nós vamos pegar o nosso jato de ar quente, nós vamos deixar cerca de 6, 7 centímetros de altura. Vamos fazer movimentos circulares, tá? Movimentos circulares em cima do componente eletrônico. Você vai perceber que o fluxo ele vai começar a agir, ele vai começar a borbulhar, isso é natural dele mesmo, o fluxo resinoso, tá? Beleza, gente? Tranquilo? Então de 5, 6, 7 centímetros de altura você vai fazer o pré-aquecimento, fluxo vai borbulhar, e aí depois que você fizer aí pelo menos 5, 6 segundos de pré-aquecimento, você vai descer com o aquecimento direto no componente já para fazer o aquecimento com maior intensidade nele, tá? Já deixa sua pinça do ladinho, deixa sua pinça do lado para poder retirar o teu componente SMD, tá? Segura o componente sem fazer força, só no jeito, tá? Desceu,
muito bem, já vai derreter um pouquinho da solda, belezinha, volta para não estressar a placa, desceu, fez aquecimento pontual, tirou com a pinça de forma incrível, top de linha e sensacional, sem qualquer tipo de força bruta, sem qualquer tipo de força desnecessária, tudo é jeito, tá pessoal? Jeito e técnica. Então pré-aquecimento, aquecimento pontual, já para aumentar a temperatura, volta, depois aquece o pontual de novo, tira com a pinça e componente removido com sucesso, tá? E aí vai ficar o excesso de solda na placa e você pode fazer a remoção desse excesso com a famosa fita dessoldadora, né pessoal? Também chamado de malha dessoldadora. Então pega a sua fita de remoção do excesso de solda, a malha dessoldadora da Ricaria, que você também acha na loja eletrônicafácil.com.br, coloca ela sobre os pontos que você vai fazer o aquecimento, tá? Você pode até aplicar um pouquinho mais de fluxo se assim você desejar, isso facilita muito o processo. Aquece, depois que teve o derretimento, ela absorveu, desliza sempre no sentido aqui da ilha de solda para a gente não fazer qualquer tipo de rompimento da ilha ou trilha, para não prejudicar ainda mais a manutenção eletrônica. E aí chegou a hora de fazer a limpeza, então álcool isopropílico, o melhor cara do mundo para fazer a limpeza da placa, cotonete, tá bom? Então, ó, bem suavemente, pessoal, olha lá, o cotonete, ó, prontinho, ó. Já fizemos a limpeza, sensacional. Você só vai usar escova, tá, pessoal, quando você absorver a maioria dos excessos e os resíduos, tá bom, que tem na placa eletrônica com o seu cotonete, tá? Porque se você passa a escova direto, o que que acontece? Tudo isso daqui que o cotonete que é descartável, né, que ele está absorvendo, vai aglomerar na sua escova. E aí você tem que ficar deixando a sua escova imersa em álcool para poder dissolver e diluir todo esse excesso de sujeira que está lá na escova. Porque vai chegar uma hora que na escova tem tanta sujeira que você vai passar a escova com álcool na placa, vai deixar ainda mais a sua placa empastelada, suja e grudenta, daquele jeito que você toca na placa assim, vai tirar o dedo da placa e acaba grudando de tanta sujeira que está ali por estar passando uma escova suja, né? Então por isso que é muito importante você passar o cotonete descartável, passa com uma haste, depois vira, passa outra com álcool, já fica limpinho. Se precisar, você passa a escovinha para finalizar limpezas necessárias no teu ponto de dessoldagem ou soldagem eletrônica, tá? Beleza, pessoal? Nesse ponto aqui, o varistor, vocês perceberam que ele tem uma manchinha preta. Essa manchinha preta é porque ele estava encostado no NTC, o NTC sobreaqueceu e passou essa temperatura para o varistor, não foi do processo de soldagem, tá? Beleza? Lembrando que tudo isso aqui aconteceu por causa do pré-gosível, né? Deixa aí a hashtag no campo de comentários, pré-gosível, né? Porque o cliente achou que a placa eletrônica teve o seu fusível queimado só porque ela achou engraçado e interessante isso acontecer, e aí foi lá e colocou o pré-gosível, e aí como não teve proteção contra curto, mais a ponte retificadora entrou em curto, e aí saiu destruindo o NTC e coisas mais que podem estar ruins na placa. A gente vai testando e mostrando para vocês aqui no decorrer do tempo, tá? Beleza? Chegou a hora da gente confirmar o curto da ponte retificadora. Fora da placa, tá aí, ó, escala de continuidade entre as duas entradas alternadas da nossa querida ponte retificadora, entradas de sinal alternado na ponte retificadora, existe uma continuidade elétrica, uma resistência de 0 ohms, provando que os diodos internos desse trecho aqui da placa estão em curto. Eles tiveram uma sobrecarga térmica brutal devido a uma supercorrente que circulou pela ponte e ela veio entrar em curto realmente. Então, a suspeita do defeito foi na placa e a constatação e a confirmação foi com o teste de continuidade entre a entrada AC1 e a entrada AC2 da nossa querida ponte retificadora. Então é mais um componente que a gente vai ter que trocar para fazer essa manutenção com sucesso, tá? Beleza? Então já tiramos o NTC, já tiramos a nossa ponte retificadora. Quem será a próxima vítima dessa placa que teve o pré-gosível de segurança? O que mais vocês acham que queimou aqui, gente? Conta aqui no campo de comentários e gradativamente a gente vai fazendo vários vídeos para mostrar como testar, como dessoldar e remover e trocar outros componentes dessa placa eletrônica. O que vocês estão achando? Tá a faixa preta? Deixa a hashtag trabalho top. E não esquece, né, galera, que todos os itens que a gente usou para fazer esse retrabalho show de bola estão na loja eletrônicafácil.com.br. Se cadastra lá, ganha 5%, tá? Tem tudo aquilo que a gente usou lá na nossa loja top, que já está ajudando demais a galera a montar aquela bancada eletrônica faixa preta. Não esquece que vocês têm um cupom de 5% de desconto
na Rigol Technologies usando o cupom EFÁCIO5, tá bom? Tá precisando de um osciloscópio, gerador de função ou qualquer outro tipo de produto da Rigol? Só clicar no link aqui embaixo, vai lá, escolhe o fornecedor, digita o cupom EFÁCIO5, vai ganhar 5% de desconto na hora da nossa família Eletrônica Fácil. E clica aí no cursoseletronicafácil.com.br se você quer fazer um curso de eletrônica completo conosco, desbravar esse mundo fantástico partindo do absoluto zero, não mais sozinho, mas acompanhado do professor e da nossa família Eletrônica Fácil. Porque juntos somos mais fortes, chegamos mais longe e fazemos a diferença na educação técnica do Brasil e do mundo. Valeu, um abraço, tamo junto, fiquem com Deus e é claro, vamos pra cima!